Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos que nos acompanham. Hoje gostaria de fazer uma reflexão sobre um grande santo. Hoje, dia 26 de junho, é dia de São José Maria, o fundador do Opus Dei. E gostaria de falar uma pequena mensagem sobre esse grande santo. São José Maria nasceu no dia 9 de janeiro de 1902. Seus pais eram José e Dona Dolores. Dona Dolores foi conhecida depois como avó de todos aqueles que foram se tornando membros do Opus Dei, porque São José Maria exercia essa paternidade. Então Dona Dolores era chamada avó, assim como também a Carme, irmã de São José Maria, sempre foi chamado de tia, por todos aqueles que eram membros, se tornaram membros do Opus Dei. São José Maria, ele sente o chamado ao sacerdócio, vê que Deus pede algo mais dele, primeiramente pela sua formação religiosa familiar. Dentro da sua casa ele teve uma formação bem rígida, religiosa. Foi formado na espiritualidade, na doutrina católica, pelos seus pais. Depois ele, adolescente, ele no inverno muito rigoroso, na Espanha, onde ele vivia, em Barbastro, ele vê umas pegadas na neve. Podemos dizer, era um dos invernos mais rigorosos daqueles anos. Então ele vê umas pegadas de alguém descalço andando na neve. E ele acompanha aquelas pegadas, ele vê que é um carmelita, que estava em penitência andando na neve descalço. E ele então se sente chamado a algo mais, dar a sua vida a Deus. Porque se aquele homem estava dando aquilo a Deus, o que ele estava dando a Deus? Então, depois ele então entra no seminário e depois se ordena, em 1926. E então ele sabia que aquilo que Deus chamava era pelo caminho do sacerdócio, mas Deus queria algo mais dele. Então, 2 de outubro de 1928, quando ele estava num retiro, no dia dos Santos Anjos da Guarda, ele estava num retiro com os padres diocesanos, e depois de celebrar a missa e a reflexão da manhã, ele estava no quarto, ele tinha reunido todos aqueles papéis, aquelas anotações espirituais que ele tinha, e de repente, então, ao toque do sino, da igreja, marcando então a hora do ângelus, meio-dia, ele, como ele diz, como ele descreve, ele viu a obra. O que seria nessa imagem? Ele não chega a descrever propriamente aquilo que seria essa visão, mas ele viu a obra. Ou seja, ele viu pessoas, padres, engenheiros, das diversas profissões, ou seja, todas as profissões ali se santificando, sendo os santos. Ou seja, esse é o grande instrumento, o grande chamado que a Opus Dei, através de São José Maria, então vem nos trazer hoje. Um dos elementos principais, que é essa santidade. Todos nós somos chamados a sermos santos, não só os padres, os religiosos, mas todos, no seu ambiente a qual você vive, nós vivemos, nós somos chamados a santificar. Ou seja, aquela santidade cotidiana, as coisas simples, as coisas pequenas. Ou seja, não só aquela santidade dos grandes santos, de grandes dons extraordinários, mas no ordinário da nossa vida nós somos chamados a ser santos. E depois isso, no Concílio Vaticano II, isso foi propriamente expandido, aprovado pela Igreja, quando então se fala sobre a santidade universal, coisas que nunca deixou de ser pregada pela Igreja, mas assim, que podemos dizer que se ficou esquecido por um tempo, e se ficou anexado, não que a igreja ensinasse assim, mas ficou anexado de que apenas os religiosos seriam santos, chamado uma santidade. E São José Maria quer relembrar isso tudo, e o Concílio Vaticano então reafirma essa vida, e assim ele passou sua vida, crescendo cada vez mais. A obra cresce, ela cresce em meio também, como ele diz, ou seja, não tinha nada, não tinha um tostão, só tinha um bom humor, um padre jovem que tinha bom humor, e assim começa a desenvolver a obra, em meio à Guerra Civil Espanhola,
né? Nisso tudo as pessoas distantes, ele não tinha contato com as pessoas, fugiu muitas vezes, porque nessa guerra espanhola comunista se matou muitos religiosos, muitas religiosas, muitos sacerdotes, então teve que se fugir, atender as pessoas escondidas, né? Mas depois do fim desta guerra espanhola, então ele volta aos trabalhos, expansão da obra, e a obra então começa a crescer cada vez mais. Então, ou seja, mais pessoas, homens e mulheres, depois sacerdotes seculares também se unem, cada um no seu estado de vida, claro, se unem a Opus Dei. Eu acho que, e para finalizar, alguns elementos importantes, né, da obra, para que identifica a obra, né, os traços do espírito do Opus Dei. Primeiro, a filiação divina. Nos reconhecemos como filhos de Deus. E como bons filhos, então, queremos viver e agradando o Pai. Né? Então, agradando a Deus, sabendo na certeza que Deus tem como filhos e vivendo essa filiação profundamente, né? Tudo oferecendo a Deus. Né? Nesse espírito de filiação, como filhos de Deus nos caminhamos nesse mundo. Ou seja, esse santo orgulho, saber que somos filhos de Deus, filhos do Criador, né? E queremos também corresponder a essa grande graça da filiação divina. Nossa vida cotidiana, vida diária, ou seja, cada dia, nas pequenas coisas, nos santificarmos, cada um no seu estado de vida, aquilo que faz no seu ofício, seja o engenheiro, seja o psicólogo, seja qualquer profissão, seja o professor, no seu trabalho ordinário sendo bem feito, oferecendo a Deus, feito com amor a Deus, né, santifica, né, tanto a si próprio, santifica o trabalho, santifica os outros também. E assim um outro elemento, né, ou seja, a santificação do trabalho, né, a santificação do trabalho e se santificar através dele, ou seja, através do nosso ofício diário, cotidiano, seja o sacerdote, né, no atendimento das almas, né, seja o engenheiro no seu escritório, seja o advogado, seja a dona de casa, né, seja a empregada doméstica, seja aquele rapaz que trabalha limpando a rua, o que for. Não existe trabalho inferior para Deus, sim aquele que pode ser oferecido a Deus, né, sendo bem feito, com horário, com descrição, né, com empenho, né, sobrenatural, oferecendo tudo a Deus. É nesse espírito também de sempre ter uma unidade de vida, ou seja, aquilo que você é no trabalho, a sua fé, aquilo que você vive, sua espiritualidade, em todas as áreas, ou seja, não sou um dentro da igreja, não sou um no meu trabalho, não sou na minha família, não, essa unidade de vida total, né, completamente unido. E também no espírito de liberdade, né? São José Maria gostava muito disso, da liberdade, né? Cada um naquilo que é permitido pelas leis e pela moral de Deus, né? Pela moral da igreja e pelos mandamentos da igreja, tudo aquilo que é permitido, essa liberdade, né? De cada um, né? Com suas características, né? Com o seu modo de ser, né? Exercer a nossa vida, então, nossos ofícios neste mundo. E uma caridade profunda, né? Sempre a Deus e aos irmãos, né? Profundamente, né? Ou seja, São José Maria, esse homem completamente entregue a Deus, né? Mortificado, com a vida muito mortificada e entregue a Deus, né? É um grande santo que celebramos hoje, fundador do Opus Dei, muitos filhos espalhados pelo mundo, essa grandiosa obra de Deus, né? Que possamos então, né, unidos também à Virgem Maria, qual São José Maria, claro, né, como todo santo, também muito devoto a Nossa Senhora, ele que falece no dia 26 de junho, né, de 1975, e assim entrega sua vida com o seu olhar no quadro de Nossa Senhora de Guadalupe que ele tinha no seu escritório. Né? O último olhar que ele deu foi para a imagem de Nossa Senhora, e provavelmente na vida eterna o primeiro olhar que ele deu foi também a Virgem Maria. E termino com o primeiro ponto de caminho, né? Caminho dos livros mais famosos de São José Maria, né? Dos seus pensamentos espirituais, que ele fez refletindo aquela imagem que ele viu daquele frei carmelita, né? Com aquelas pegadas na neve, que ele diz assim: que a tua vida não seja uma vida estéril, se útil, deixa rastro, ilumina com o esplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio,
e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Ou seja, deixa rastro com a nossa vida, né? Com a nossa vida entregue a Deus, a vida de santidade, ela vai deixar marcas neste mundo. Né? Que a nossa vida não seja útil, não seja inútil, né? Desculpa, né? Mas que nossa vida seja útil, né? E que possamos deixar rastros nesse mundo, dando glória a Deus em tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe.